Olá pessoal, vamos dar início hoje à nossa unidade 3. A unidade 3 eu vou dividir em duas aulas. A primeira vai ser a parte de capitalização e amortização. E a segunda vai ser a parte de empréstimo, que é os sistemas de capitalização. Então vamos lá. Capitalização e amortização. Então primeiro precisamos saber o que é uma renda. Quando a gente quer fazer o investimento, a gente pode depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança, por exemplo. Então, esse processo de constituir um capital, depositando quantias, uma certa quantia em épocas diferentes, é chamado processo de capitalização. Mas também você pode comprar uma mercadoria, pagando essa mercadoria em prestações mensal, por exemplo. Então, esse processo de resgatar uma dívida, de pagar uma dívida, pagando todo mês uma certa quantia, é chamado processo de amortização. Então, a gente vai trabalhar o processo de capitalização e de amortização. Então, o que é renda? Renda nada mais é que a sucessão desses depósitos ou prestações em épocas diferentes, destinado a formar um capital ou pagar uma dívida. Os valores desses depósitos ou das prestações são denominados termos da renda. E o intervalo de tempo que ocorre entre o vencimento de dois termos consecutivos é chamado período da renda. Por exemplo, você quer comprar um ar-condicionado split em 10 prestações mensais de 150. Então, cada uma dessas prestações é o termo da renda, é um termo da renda. E como você está pagando em prestações mensais, o período da renda é mensal, mês a mês. Então, você tem dois tipos de renda. As rendas, elas podem ser rendas certas, as chamadas também anuidades. O que é rendas certas ou anuidades? É quando o número de termos, o vencimento, os respectivos valores são pré-determinados. Por exemplo, quando você faz alguma compra a prazo. E temos as rendas aleatórias, quando pelo menos um desses elementos não pode ser determinado. Por exemplo, um seguro de vida. Você não sabe a quantidade de termos que tem um seguro de vida. Então, é rendas aleatórias. Bom, a gente vai trabalhar só com as rendas certas, ou anuidades, quando está tudo pré-determinado. Então, vamos lá. As rendas certas que a gente vai trabalhar, ela pode ser classificada sob diversos aspectos. Primeiro, quanto à periodicidade de seus termos. Ela pode ser periódica ou não periódica. Quando é que ela é periódica? Quando os pagamentos ocorrem em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, você vai fazer uma compra e pagar prestações mensais. Então, o período de tempo é mês a mês. Então, o período de tempo é igual. Portanto, a gente diz que essa renda é periódica. E não periódica quando isso não ocorre. Quando os pagamentos não ocorrem em intervalos de tempos iguais. Pode ser também classificada quanto ao valor de cada termo, renda constante ou variável. Renda constante é quando os valores dos termos são iguais, e não constante é quando não são todos iguais. Bom, agora vamos prestar atenção quanto à data de vencimento do primeiro termo. A gente está trabalhando com as rendas certas. Elas podem ser imediata, antecipada ou diferida. A que a gente vai trabalhar quando não for dito nada na questão, subentende-se que ela vai ser imediata. O que é uma renda imediata? São rendas em que o vencimento do primeiro termo ocorre no final do primeiro período, a contar da data zero. Essa data zero é a assinatura do contrato. Por exemplo, você vai comprar um bem a prazo, vai começar a pagar ao fim do primeiro mês. Então, você está começando a pagar no fim do primeiro período. Então, é a renda imediata. Outro exemplo, fatura de cartão de crédito, só chega no final do período. Empréstimos e financiamentos e assim por diante. Temos a renda antecipada. A renda antecipada, o vencimento ocorre na data zero, ou seja, no início de cada período. Por exemplo, quando você deposita mensalmente uma certa quantia na poupança. E temos também a renda diferida. Renda diferida ou com carência, período de carência. É quando o vencimento do primeiro termo se dá no fim de um determinado número de períodos. Por exemplo, você vai comprar algum bem, por exemplo, uma televisão, e vai começar a pagar, por exemplo, 3 meses após a data da assinatura do contrato. Então, você tem um período de diferimento aí, período de carência. Então, é chamado renda diferida. Ok?
Então, coloquei aqui algumas notas, observação. Já falei, se o tipo de renda não for especificado, trata-se da renda imediata, aquela que a primeira prestação vence no final do primeiro período. Abordaremos apenas rendas certas, como eu havia falado, constantes, em que todos os termos são iguais, e periódicas, ocorrem no mesmo período de tempo. Então, vamos dar início à capitalização composta. Então, qual é o objetivo da capitalização composta? Vamos determinar o montante constituído por depósitos periódicos de quantias constantes sobre os quais incide a mesma taxa. Então, você vai depositar periodicamente certa quantia constante, porque a gente está trabalhando com rendas constantes. Então, o objetivo é determinar o montante constituído por esses depósitos periódicos de quantias constantes, sobre os quais incide a mesma taxa. Então, vamos começar com a renda imediata. Lembrando da renda imediata, que o vencimento do primeiro termo ocorre no final do primeiro período. Qual é o objetivo? O objetivo é determinar o montante. Então, determinar o montante de N períodos, ou seja, você vai levar essas prestações, N prestações, a ser paga no fim de cada período para a data N. Então, a última prestação não vai incidir taxa. Por quê? Porque vai coincidir no dia que você resgatar o montante. Então, a última prestação não tem taxa. Então, o montante coincide com a própria prestação. A penúltima prestação, T, para você obter o montante que essa prestação vai gerar na data N, então você vai ter durante um período, você vai aplicar a fórmula do montante. Então, é T que multiplica 1 mais I. A que vence no período, no final do período N-2, você vai levar o montante durante 2 períodos. Então, vai ser T que multiplica 1 mais I ao quadrado. E assim por diante. A primeira prestação, para você levar para a data N, vai ser T que multiplica 1 mais I elevado a N-1. Então, para determinar o montante gerado por essas prestações, você vai somar todos os montantes. Então, a gente vai representar o montante por S, N cantoneira I, para fazer uma menção ao fator de capitalização que a gente vai ver na tábua financeira. Então, S N cantoneira I, você vai somar todos os montantes gerados por essas N prestações. Quando você faz isso, aqui no slide tem explicando direitinho, você vai colocar o T em evidência e vai gerar uma expressão dentro do colchete da seguinte forma: 1 mais 1 mais I, mais 1 mais I ao quadrado, reticências até 1 mais I elevado a N-1. Então, o que a gente observa? Essa expressão dentro do colchete é uma PG, progressão geométrica de N termos. Então, é uma soma de uma PG, na verdade. Então, você vai utilizar a fórmula da soma da PG, que é A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Esse A1 é o primeiro termo, que no caso aqui é 1. Q é a razão da PG, ou seja, é 1 mais I. E, jogando na fórmula, você vai obter que o montante representado por SN cantoneira I vai ser T, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Então, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, esse fator aqui é chamado fator de capitalização. E a gente indica por S, N cantoneira I. S minúsculo, para diferir do montante. Conclusão. O montante SNI vai ser cada prestação multiplicado por esse fator de capitalização. Esse fator de capitalização você pode obter na tábua financeira. Ela está na 5ª coluna. Referente, você vai olhar a taxa que ela se refere e obter esse fator de capitalização. Então, você tem a fórmula do montante de uma renda imediata. Então, o montante de uma renda imediata, você pega cada prestação e multiplica pelo fator de capitalização. Esse fator de capitalização você obtém aqui na tábua financeira. Mas, se não tiver a taxa que se refere aqui na tábua financeira, é importante você saber quem é esse valor e usar a calculadora. 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I.
vamos ver um exercício, primeiro exercício. Uma pessoa deposita R$ 680 no final de cada mês. No final de cada mês. Então, é importante observar que é uma renda imediata. Sabendo que o seu ganho é de 1,5% ao mês, quanto possuirá em 2 anos e 6 meses? Então, esses depósitos são os termos da renda, que é chamado de T igual a 680, N, 2 anos e 6 meses. Como a taxa está em mês, vou colocar para a mesma unidade, 2 anos e 6 meses dá 30 meses. E a taxa unitária, 0,015 ao mês. Então, o montante vai ser o termo da renda, 680, vezes o fator de capitalização, SN cantoneira I. Então, S30 cantoneira 0,015, que é a taxa. Quando você olha lá na tábua financeira, você tem que o fator de capitalização é 37,53868. Quando multiplica pelo valor da prestação, dá 25.526,30. Então, resumindo, você terá um montante de R$ 25.526,30 ao final desses 2 anos e meio. Exercício 2. Quantas mensalidades de 2.000 serão necessárias para a 0,5% ao mês constituirmos um capital de R$ 16.283? Então, observa. Quantas mensalidades de 2.000? Então, 2.000 aqui é as prestações mensais. Então, é termo da renda. Então, T igual a 2.000. E taxa unitária, divide por 100, 0,005 ao mês. Então, esse capital de 16.283 é o montante que você vai ter ao fim dessas mensalidades. Então, você tem o montante, o termo da renda e a taxa. Você quer saber o número de mensalidades. Então, você tem 16.283 é igual a 2.000 vezes o fator de capitalização. Esse 2.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o fator de capitalização, 16.283 dividido por 2.000, que dá 8,1415. Como você tem uma taxa de 0,5%, vá lá na tábua financeira, correspondente a 0,5%. Na quinta coluna, você observa o valor mais próximo de 8,1415, que dá nada mais que N igual a 8. Então, é necessário 8 mensalidades para você constituir esse capital a essa taxa. Então, é só observar o valor lá na tábua financeira. Então, a gente determinou o montante de uma renda imediata. Agora, vamos determinar o montante de uma renda antecipada. Lembrando que a renda antecipada, o primeiro termo da renda, é pago no início de cada período. Então, você tem o seguinte: determinar o montante de uma renda antecipada. Para diferenciar da renda imediata, eu vou colocar uma barra em cima. Vou representar o montante por S barra N cantoneira I. Ok? Então, é o seguinte: como você tem prestações pagas no início de cada período, a prestação paga lá na enésima, no final da enésima, já vai gerar um montante, porque você já está no final. Então, vai gerar um montante de um período. Então, você tem que a prestação lá paga no enésimo período, o montante vai ser T que multiplica 1 mais N, porque você já está no final do período. Calculando todos os montantes referidos às prestações, então, quando você está no período N-1, vai gerar um montante durante 2 períodos, porque você está considerando no final. E assim por diante. Quando você tem lá na data 0, o montante vai ser T que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, somando todos os montantes, fazendo o mesmo procedimento. Então, quando você soma S barra N cantoneira I, vai ser T que multiplica 1 mais I, mais T que multiplica 1 mais I ao quadrado, reticências, até T1 mais I elevado a N. Aí eu vou somar ambos os membros por T. Por quê? Quando você faz isso, quando você soma ambos os membros a T, no segundo membro, vai aparecer o montante de uma renda
imediata, só que de N+1 termos. Conclusão, você tem que o montante de uma renda antecipada mais T vai ser T vezes fator de capitalização S N+1 termos cantoneira I. Ou seja, quando joga o T para o outro lado, fica negativo, colocando T em evidência. O montante de uma renda antecipada, que é representado por S barra N cantoneira I, vai ser T, que multiplica o fator de capitalização de N+1 termos, N+1 cantoneira I, menos 1. Tudo isso dentro do parênteses, ok? Então, essa fórmula aí nos dá o montante de uma renda antecipada. Está explicando direitinho aqui, passo a passo. Então, vamos jogar essa fórmula no exercício 3. Uma pessoa deseja depositar bimestralmente uma mesma importância na instituição financeira. A taxa de 1,5% ao bimestre. Capitalizados bimestralmente, de modo que, com 8 depósitos antecipados, constitua o capital de 150 mil. Calcule a importância. Então, observar os dados que você tem. Você tem o montante. Observa que, quando você deposita, você tem uma renda antecipada, porque você está depositando no início do período. Então, você tem o montante de uma renda antecipada, que é 150 mil, o N, que é o período, 8 depósitos, N igual a 8, e a taxa unitária 0,015 ao bimestre. Então, jogando na fórmula, montante é T vezes fator de capitalização de N+1 termos menos 1. Então, 150 mil é igual a T. Ele quer essa quantia depositada bimestralmente. Então, ele quer o termo da renda. Então, 150 mil é igual a T vezes fator de capitalização. Ora, se o N é 8, N+1 é quanto? 9. Então, S9 barra taxa unitária menos 1. Olhando lá na tábua financeira correspondente a 1,5% e N igual a 9, você tem o fator de capitalização 9,55933 menos 1, 8,55933 vezes T, igual a 15 mil. Então, passa esse fator de capitalização dividindo, você vai ter o termo de 17.524,74. Então, você vai depositar essa importância bimestralmente. Ok? Exercício 4. Calcule o número de termos de uma renda anual antecipada de 20 mil de termo, cujo montante, a taxa de 10% ao ano, é 169.743. Ele dá um montante de uma renda antecipada, ele dá o valor do termo da renda, que é 20 mil, ele dá a taxa, ele quer o número de termos. Por que eu coloquei essa questão? O montante vai ser T, que multiplica o fator de capitalização de N+1 termos menos 1. Então, substituindo na fórmula, você tem que o T vai passar dividindo 169.743 dividido por 20 mil, que dá 8,48615. Então, SN+1 taxa de 10%, o 1 vai passar somando, vai ficar 9,48715. Então, esse fator de capitalização de N+1 termos dá 9,48715. Quando você vai lá para a tábua financeira correspondente a 10%, você vai obter lá o N igual a 7. Só que aqui é N+1 termos. Então, o N+1 que é 7. Então, quando você faz N+1 igual a 7, o N dá quantos termos? N igual a 6. Então, você tem 6 termos anuais, ok? Então, observa bem, quando você olha na tabela, você encontra 7. Só que você está calculando o fator de capitalização correspondente a N+1 termos. Então, você vai igualar o N+1 a 7. Que vai obter 6. Então, agora vamos para a amortização. A gente falou do processo de capitalização, que é o processo de constituir um capital, depositando periodicamente certas quantias, né, de mesmo valor. Então, agora a gente vai falar do processo de amortização, ou seja, do processo de resgatar uma dívida. Então, a gente vai determinar o valor dessa dívida ou de um empréstimo,
ou o valor à vista de uma mercadoria, que será paga em prestações periódicas de quantias constantes sobre os quais incide a mesma taxa. Então, eu quero nada mais que obter o valor atual da dívida, ou seja, você tem N prestações. Primeiro, vamos começar com a renda imediata, que é a mais utilizada. Então, vamos obter uma fórmula para calcular o valor atual dessa renda. Se você quer saber o valor da dívida ou o valor preço à vista de uma mercadoria, você vai trazer para a data zero. Ou seja, se você pagar essa mercadoria em N prestações no final de cada período, trazendo para a data zero, basta calcular o valor atual de cada prestação na data zero. Então, você tem que a primeira prestação, quando você leva para a data zero, lembrando da forma atual, da fórmula do valor atual, vai ser T que multiplica 1 mais I elevado a menos 1, porque você está amortizando, você está obtendo um valor menor. Então, a segunda prestação para a data zero, T que multiplica 1 mais I elevado a menos 2. Terceira prestação, 1 mais I elevado a menos 3. Enésima prestação, T que multiplica 1 mais I elevado a menos N. Somando todos os valores atuais, você vai ter, representando o valor atual por A, N cantoneira I, A maiúsculo, você vai ter T que multiplica 1 mais I elevado a menos 1, mais T que multiplica 1 mais I elevado a menos 2, e assim por diante até T que multiplica 1 mais I elevado a menos N. O que você faz? Coloca o T em evidência. Vai ficar T, organizando nas potências decrescentes, 1 mais I elevado a menos N, 1 mais I elevado a menos N menos 1 e assim por diante. Mesma coisa, a expressão dentro do colchete é uma PG, de razão 1 mais I, o primeiro termo 1 mais I elevado a menos N, e o enésimo termo 1 mais I elevado a menos 1. Colocando na fórmula da soma dos termos de uma PG, você vai obter a seguinte fórmula. T que multiplica, depois de fazer uma operação, multiplicar numerador e denominador da fração pelo mesmo valor, que não altera, você vai obter que a amortização, que o valor atual dessa dívida, a N cantoneira I vai ser T, que é o valor do termo da prestação, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I, 1 mais I elevado a N. Mesma coisa, esse fator que está multiplicando o T é chamado fator de amortização constante. E a gente representa por A minúsculo, N cantoneira I. Ele se encontra também na tábua financeira, se eu não me engano, é na 4ª coluna. Então, resumindo, para você achar o valor atual de uma dívida, o valor à vista de uma mercadoria, basta pegar o valor da prestação, T, e multiplicar pelo fator de amortização. Isso aí é a forma do valor atual de uma renda imediata. Ok? Você tem que o preço de um carro é de 17.700. Um comprador dá 40% de entrada. E o restante é financiado a taxa de 5% ao mês em 10 meses. Calcule o valor da prestação mensal. Então, você tem o preço atual do carro, que não incidiu ainda nenhuma taxa. Então, na verdade, é o preço na data zero. Então, o preço atual do carro, só que você tem que ter cuidado. Você pagou uma parte, 40% de entrada. Então, você só vai financiar 60%. Então, o valor atual que você vai financiar é 60% de 17.700. Ou seja, 0,6 vezes 17.700, que dá 10.620. É o valor atual da dívida que você vai financiar. O N, você vai financiar por quantos meses? 10 meses. E a taxa unitária é 0,05. Quando joga na fórmula, valor atual 10.620 é igual a T, que eles querem saber o valor da prestação mensal, fator de amortização A, N, que é 10, e 0,05. Vai lá na tábua financeira, correspondente a 5%, desce até a coluna N igual a 10, obtém o fator de amortização 7,72173. Então, esse valor vai passar dividindo, você tem que o T, que é o valor da prestação, vai ser valor atual 10.620 dividido pelo esse fator de amortização. Então, você tem que o valor mensal vai ser 1.375,34. Renda antecipada. Renda antecipada, você vai pagar no início de cada período.
Então, trazendo tudo para a data zero, fazendo o mesmo procedimento, você vai obter o quê? Você vai obter, para diferenciar o valor atual, vou colocar uma barra. A barra N cantoneira I. Vai ser T vezes A N-1 cantoneira I mais 1. Ou seja, vai aparecer lá na PG, no colchete, vai aparecer uma PG só que de N-1 termos. Não vai aparecer no segundo membro, vai aparecer o valor de uma renda imediata de N-1 termos. Então, vai ser T que multiplica a N-1 termos, barra cantoneira I, mais 1. Essa fórmula vai dar o valor atual de uma renda antecipada de N termos. Coloquei um exemplo aqui. Quantas prestações anuais antecipadas de 48.831 serão necessárias para pagar uma dívida de 165 mil, com a taxa de 40% ao ano, anuais antecipada? Então, vai jogar para a fórmula da amortização de uma renda antecipada. O valor atual já é dado, 165 mil. O valor da prestação já é dado. Então, você vai obter a N-1 0,4 igual a 2,37900. Quando você vai lá na tabela de 40% e olha esse valor, você vai encontrar um N' lá igual a 9. Só que aqui tem N-1 termos. Então, é N-1 que é igual a 9. Ou seja, N igual a 10. Então, serão necessárias 10 prestações anuais. Para finalizar essa aula de hoje, vou falar da renda diferida. Renda diferida é aquela que você tem um certo período de carência. Ou seja, o primeiro termo é exigível a partir de um certo período. Você tem o seguinte, você tem que uma renda, sempre vamos trabalhar com renda imediata. Ou seja, paga a partir no final de um certo período, a primeira parcela. Então, uma renda imediata com N termos, que apresente um diferimento igual a M, coloquei um gráfico aqui, uma representação esquemática aí. Então, é o seguinte, se você começar a pagar a partir do final do mesmo período, você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte, se você preencher hipoteticamente de 1 até M, você vai ter uma renda de M mais N termos. Ou seja, você vai pegar a renda de M mais N termos, que é T vezes o fator de amortização de N mais N termos, e tirar essa renda hipotética de M termos. Conclusão, representando o valor atual por M barra AN cantoneira I, onde esse M é o período de carência, você tem que M barra ANI vai ser T, que multiplica fator de capitalização, o fator de amortização de M mais N termos, barra cantoneira I, menos fator de amortização de M termos. Essa fórmula dá o valor atual de uma renda diferida. Só para finalizar, se você tem uma dívida que quer amortizar com 8 prestações bimestrais de R$1.000, sendo 7% ao bimestre a taxa de juros, e devendo ser paga a primeira prestação 3 bimestres depois de realizar o empréstimo, o que é que você quer saber? Você quer saber o valor da dívida. Então, a prestação de R$1.000. Qual é o período de carência? Ora, se você vai pagar no final do terceiro bimestre, o período de carência é só 2, porque lá no final do terceiro você já vai pagar. Então, o M igual a 2. Então, o valor atual, sendo o diferimento de 2 bimestres, vai ser o T, que é a prestação, 1.000 vezes o fator de amortização M mais N. Durante 8 bimestres, 8 mais o período de carência, 2, então dá A10, 0,07 menos AMI, onde M é o período de carência, que é A2, 0,07. Olhando lá na tábua financeira, você tem esses valores. Você vai encontrar um montante de 5.215,56. Então, a gente finaliza essa parte de capitalização e amortização composta. Obrigada.